Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula de banco de dados. Eu já vou começar deixando aqui para vocês instalarem dois programas. Bom, eu vou deixar na descrição e vou explicar como instala, tá? Para quem está usando celular e não tem computador, eu indico esse SQLite Database Editor. Por que eu vou usar o SQLite? Porque o MySQL não funciona no celular. E a gente vai ter dificuldade de estar estudando ele, o MySQL, em celular, tá? Então, por enquanto, até eu achar uma solução para isso, nós vamos estar usando o SQLite, que dá para aprender bem também. Então, para celular, eu vou deixar esse app, e para computador, eu sugiro esse, SQLite Studio, tá? Então, para celular não tem segredo. Para baixar é só entrar no Play Store. Eu vou deixar o link do programa na postagem do canal. Mas quem quiser pesquisar por SQLite, vai achar ele na primeira opção. Clica, SQLite Database Editor, só instalar. O SQLite Studio, vou deixar na descrição também. Quem quiser pesquisar no Google, só digitar Download SQLite Studio e ir no primeiro link. Clique no botão Download, ele vai baixar o arquivo. Baixem ele para a área de trabalho, fica mais fácil você encontrá-lo. Execute. Se você tiver instalado o WinRAR, basta extrair, senão ele vai pedir para você clicar com o botão direito aqui, copiar e colar em outro lugar se você tiver o Windows 10. Senão você vai precisar ter instalado o WinRAR. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo lá do post também. Clique em extrair, ok, ele extraiu os dois programas. Vou entrar na pasta que ele extraiu, no caso do SQLite Studio, depois eu vou mostrar no celular, né, como ficaria. Então você clica duas vezes e vem no arquivo SQLite Studio, esse daqui, tá? Clica duas vezes nele. Como eu já tenho uma abinha aberta, eu vou fechar. Vocês vão vir, primeiramente, criar o banco de dados. Vamos clicar aqui em File, é o nome do banco de dados. Vamos colocar o primeiro banco de dados nosso como primeiro e dar OK. Pronto, ele criou. Se você quiser arrastar um pouquinho para cá, ó, você pode. Aí você clica nele duas vezes, vai aparecer Tables e Views. Nós não vamos usar o ambiente gráfico desse SQLite Studio. Vamos aprender os comandos. Então vou clicar em Tools e clicar aqui, ó, Open SQL Editor. Ok? Com o primeiro selecionado. Então o primeiro comando que nós vamos aprender em linguagem SQL é o Create Table. Mas antes, eu gostaria de passar para vocês um pouco da história da linguagem SQL, tá? Então, linguagem SQL surgiu no início dos anos 70 como fruto de um projeto da IBM no laboratório de São José. Eles trabalhavam num projeto de uma linguagem que se adequasse a um modelo relacional. Esse projeto trabalhava em paralelo com outro projeto que visava desenvolver um sistema de gerência de banco de dados relacional chamado System R.
O primeiro sistema de banco de dados baseado em SQL se tornou disponível comercialmente no final dos anos 70, juntamente com outros sistemas de banco de dados relacionais. Em meados da década de 80, foi publicada a primeira versão padronizada da linguagem SQL. Dois institutos trabalharam na sua padronização, o ANSI e o ISO. Desde então, a linguagem vem evoluindo, o que leva à criação de novas versões padronizadas, a saber, o SQL 92 e o SQL 99, assim chamadas em referências aos anos em que foram publicadas. Com suas seguidas evoluções, a linguagem se tornou a mais poderosa ferramenta de definição e manipulação de bancos de dados relacionais e é hoje utilizada na grande maioria dos sistemas de banco de dados relacionais, tais como MySQL, DB2 e SQL Server. Vamos aprender um pouquinho da história do SQLite, que é um sistema gerenciador de banco de dados. O SQLite é uma biblioteca em linguagem C que implementa um banco de dados SQL embutido. Programas que usam a biblioteca SQLite podem ter acesso a bancos de dados SQL sem executar um processo SGBD separado. SGBD é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. SQLite não é uma biblioteca cliente usada para conectar com um grande servidor de banco de dados, mas sim o próprio servidor. A biblioteca SQLite lê e descreve diretamente no arquivo de banco de dados e no disco, ou seja, é extremamente leve. Se você vê o tamanho do SQLite, é o tamanho de uma DLL. Essas duas DLLs aqui são o SQLite inteirinho, uma com 403K e outra com 850K. É extremamente leve. Todas as outras que você vê aqui é para funcionar o SQL Studio, para gerenciar o SQLite. Mas o SQLite em si, o sistema gerenciador de banco de dados, é apenas essas duas. Então, por isso, ela vem padrão instalada nos dispositivos Android, tá? Por ser extremamente simples e fácil de usar. O uso do SQLite é recomendado onde a simplicidade de administração, implementação e manutenção são mais importantes que incontáveis recursos que SGBDs mais voltados para aplicações complexas possivelmente possam implementar. As situações onde a simplicidade é a melhor escolha são muito mais frequentes do que se pode imaginar. Exemplos de uso do SQLite são sites com menos de 100 mil requisições por dia, dispositivos de sistemas embarcados, aplicações de desktop, ferramentas de estatísticas e de análise, aprendizado de banco de dados, que é o nosso caso, implementação de novas extensões de SQL. Não se recomenda o uso de SQLite para sites com muitos acessos, grandes quantidades de dados. Sistema é um mercado livre, por exemplo. Né? Nunca vai usar um SQLite, porque é um site gigantesco, né? Tá? Mas é para o nosso caso, né? Muito útil. O software é livre, domínio público, como nós podemos ver, nós baixamos ele aqui. É um mecanismo de armazenamento seguro, não necessita de instalação, é só baixar o arquivo, descompactar, extrair ele para uma pastinha, não necessita de instalação. Implementa a maioria do SQL 92, que nós já vimos lá, que é um padrão de SQL, de linguagem SQL. Permite guardar o banco de dados em um único arquivo. Suporta a base de dados abaixo de 2 TB. Então, até 2 TB você pode ter um tamanho do seu arquivo de banco de dados, muito grande, na verdade, né? Não tem dependência externa. Tá? Nós vamos usar ele. Um pouquinho do SQL Studio. Quando eu criei esse banco de dados, aonde que ele ficou criado? Provavelmente ele ficou criado dentro
dentro da pastinha do SQL Studio, tá? Se nós procurarmos ele aqui, vamos ver onde que ele está guardando aqui, ó. Vamos ver se ele fala lá. Vamos aprender a mexer juntos aqui nesse SQL Studio. Vamos ver o database, vamos criar um novo, só para ver. A pastinha padrão que ele guarda. SQL Studio, SQL Studio. Ele guarda dentro. Então, provavelmente, deve ter um arquivo aqui, chamado primeiro. Aqui está o nosso banco de dados, ó, dentro do SQL Studio, tá? Esse, de acordo com o que nós lemos, pode ter até 2 terabytes de tamanho. Nós não vamos criar um banco de dados desse tamanho, né? Voltando aqui para o nosso SQLite Studio. Nós vimos um pouco da linguagem SQL, né, da história dela, vimos um pouco da história do SQLite. Vamos para o primeiro comando, criar uma tabela. Então, todo mundo já adicionou aqui um banco de dados, né? Em outras linguagens tem o Create Database, no SQLite não tem, é criado aqui, tá? Agora nós vamos ver o comandinho, Create Table. O que é o comando Create Table Files? Ele vai criar um banco de dados no seu sistema gerenciador de banco de dados. Ele é padrão, ele funciona em MySQL, em Postgres, em Firebird, em SQLite, em tudo. Então eu digito Create Table, o nome da minha tabela. Vou pôr primeira, underline, tabela, tá? E ponho parênteses. Vou dar um Enter para ir para a linha de baixo. Não pode ter espaço aqui, nem acento, tá? Depois disso, vai o nome dos meus campos ou atributos. Vocês lembram que nós vimos no ano passado, né, o modelo entidade de relacionamento, que nós tínhamos os atributos, né? Então vamos criar aqui, ao invés de primeira tabela, vamos mudar ela aqui, vamos chamar ela de clientes. Então coloca aqui, ó, primeiro campo é a chave primária, eu vou pôr o CPF, tá? Aí, se nós vermos aqui, vai o tipo de dado, tá? O que é o tipo de dado? O tipo de dado, ele identifica que informação que vai ser guardada dentro do meu campo CPF. Então, essa informação é um texto ou é um número? É um número, se for um número, ele é um número inteiro ou ele é um número fracionário, né? Então, eu tenho que ver isso, dependendo do que for guardado lá, é um tipo de dado que eu vou colocar. Então, eu dou um espacinho, depois do nome do campo, e vou colocar o tipo de dado. CPF, ele é um número, só que como eu não vou usar ele para cálculo, eu vou chamar ele que é um texto. Então, para texto, eu coloco varchar, palavrinha varchar. Depois que eu coloquei o varchar, deixa eu ver se eu consigo pôr a lupa aqui, para vocês enxergarem um pouco maior. Olha lá. Isso, olha lá. Facilitar vocês aí. Pronto. Depois que eu coloco o varchar, eu tenho que pôr parênteses. Eu tenho que informar a quantidade de caracteres que vai nesse campo. O CPF são 11 números e 3 máscaras formatadoras, 3 pontos, 2 pontos e um traço. Então, se eu somar 11 com mais 3, né, porque se eu pôr um CPF, né,
Vamos simular um CPF aqui, ó. Vamos ver o bloco de notas. Um CPF seria assim, né? 3 números, ponto, 3 números, ponto, mais 3 números, traço, e os outros 2 números. Se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok? Então, eu vou colocar lá, deixa eu fechar aqui, então, eu vou colocar aqui 14, tá? Vamos voltar lá na... Coloco se ele é mais um espaço, not null, ou se ele aceita null. Então, se eu quero que o meu CPF seja a chave primária, ele tem que ser not null. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo, tá? Por que not null? Porque eu não quero que aceite valores nulos nesse campo. O que é nulo? Que não esteja nada gravado nele. Tem que ter o CPF lá, tem que ter um conteúdo, tá? Não pode ter conteúdo vazio. Aí depois que eu terminei o primeiro campo, eu ponho a vírgula e vou dar Enter. Criei meu primeiro campo, tá? Agora eu vou criar meu segundo campo, seria o nome do cliente. Dou um espacinho. Nome também é varchar, é um texto. Abro parênteses. Qual que é o tamanho desse nome? Eu sempre digo, é preferível sobrar do que faltar. Se eu pôr 40 e tiver um nome com 41 caracteres, a pessoa não vai conseguir digitar lá. Então é preferível sobrar, porque 70, mas quem que vai ter 70 letras no nome, né? Espaço, junto com espaço conta, mas não tem problema, tá? Melhor sobrar. É necessário o nome? Sim, né? Então eu coloco not null, é uma informação necessária. Aí eu coloco aqui o RG, também é um varchar. O RG eu não sei mais ou menos o tanto que vai, né? Mais ou menos, a maioria usa 12 caracteres. Para sobrar bastante, vou pôr 20. O RG é necessário? Tem gente que não vai querer pôr RG, talvez o meu sistema não usa o RG para nada, só para informação, então eu vou deixar cadastrar RG conteúdo nulo. Só não pôr nada que ele aceita conteúdo nulo. Aí eu ponho aqui, ó, data nascimento. Data nascimento, o que ele é? Uma data, né? Então eu formo que é um date. Ok? Então tipo date, ó, tipo varchar texto, tipo date, data, ok? Idade, int. O que seria int? Idade é um número inteiro. Então eu coloco int. Endereço. Lembrando que eu não coloco assim, tá? Coloco sem ser cedilha. É um varchar. Vou colocar também 70 caracteres lá para tanto máximo de letras pode ter o endereço. Bairro. Vou pôr 70 também, melhor sobrar do que faltar. Cidade. 70. Opa, vírgula. Estado com a pessoa amada. Varchar 2. Telefone. Varchar. Sempre que você tiver dúvida do tamanho, abre o bloquinho de notas. Cadê ele? Fechei. Vamos abrir de novo aqui. Faça uma simulação.
Um telefone, eu tenho parênteses, tenho DDD, depois tem o número, né? Tracinho, Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se for celular, tem mais um 9 aqui. Então 14. Melhor sobrar do que faltar, então eu vou pôr 15. Tá? Aí, ó, vamos dar uma colinha lá. No último campo, não tem o ponto, não tem a vírgula, tá vendo? Ele já vem com a palavrinha primary key. Adivinha o que quer dizer primary key? Chave primária, onde eu vou definir a chave primária. Então ali eu não ponho vírgula, no último campo eu não ponho vírgula, e coloco a palavra primary key, entre parênteses, o mesmo nome do campo que eu quero que seja chave primária. Certo? Aí eu dou Enter. Opa, ali acho que tem um... Aqui ele deu errado, mas eu não sei. Bom, não, acho que não deve estar errado não. Aí eu ponho parênteses, ponto e vírgula. Vamos executar e torcer para dar certo. Executou. Error. Database primeiro, nesse tá aqui, ó. Então o erro tem aqui, ó. Achou um erro aqui, create. Tá falando que tá faltando um parênteses aqui. Vamos lá, vamos tentar identificar esse erro aqui. Pode ser que é isso aqui, ó. Não. A única coisa que está errada é isso aqui. Deixa eu voltar 100%. Ah, tá. Tem que clicar em table. Acho que tem que clicar aqui em table. Ó, vamos ver. Não, está dando o mesmo erro. Deixa eu ver se esse primário aqui está dando erro aqui. Dependendo da versão, ele não tem esse primário aqui. Ah, era o primário aqui, ó. Eu acho que ele criou, tá vendo? Mas eu não quero, eu quero que ele... Deixa eu apagar isso aqui. Pera aí. Quer ver? Eu vou pôr uma chave primária aqui, manual, por modo gráfico, e vou ver como que ele faz aqui, ó. Ah, tá. Primária key ele põe lá no campo, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse negócio. Eu não quero que faça manual, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó. Continue. Primária key. Olha lá. Certo? Em cima. Cada versão do SQLite ele faz de uma forma, tá? Agora executou, criou a tabela. Olha lá. Se eu quiser ver a estrutura da tabela, vamos ver uma coisa aqui. Eu vou apagar isso. Deixa eu ver se funciona igual ao MySQL. Tem esse comando, não sei no... Não, não tem. Tem alguns comandos que no SQLite não vai ter, tá? Para ver a estrutura dela, é só clicar 2 vezes aqui que ele vai ver, ó. Então eu tenho lá
CPF, lá do jeitinho que eu criei, certo? Vou criar mais uma, clientes, vou criar mais uma, produtos, ó. Tools, OpenSQL Edition, vou pôr lá. Produtos, aparentes, código, chamar de int, um código inteiro, not null, primary key, uma chave primária, certo? Aí eu vou pôr aqui, ó, nome do produto, um varchar de 50, not null. Eu vou pôr aqui o preço dele. Aí, como é um valor numérico, né, de valor monetário, vão guardando isso, ó, tá? Pausem o vídeo e vão guardando int, varchar, vão anotando no caderno. É um decimal de 10,2. O que é 10,2 que eu pus aqui? Decimal, é um valor decimal, com 10 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Então, o valor monetário pode ter 10 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula, que são centavos, tá? Então, quando é valor monetário, eu uso decimal 10,2, ok? E eu vou pôr aqui QTD estoque. É um int também, a quantidade em estoque, tá? Aí a última não tem, acabou meus campos, não tem vírgula, fecho, ponto e vírgula. E vou executar aqui. Pronto, criou a minha tabela produtos. Se eu clicar 2 vezes, está ela aqui. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é esse. Vou deixar os links lá na descrição. Um abraço, fiquem com Deus.